Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Metrô. Hoje é o Pode Falar Sério. Porque hoje a gente quer falar sério, claro, de uma maneira séria, porque o assunto é sério. Nós queremos falar para você que está em casa assistindo nesse momento nosso podcast e queremos trazer informação através do nosso programa de podcast. Esse programa, levado para você que está em casa, para você que está nos acompanhando, de uma maneira bem ampla, trazendo informação com pessoas que têm conhecimento, que estudam o assunto, para estar levando para você um pouquinho mais de conhecimento e informação sobre diversos temas. Hoje nós estamos trazendo um convidado especial que veio lá da Paraíba, veio nos visitar também, veio principalmente visitar a nova netinha que chegou, o filho, a nora, enfim, e a gente aproveitou para trazê-lo aqui na rádio, ele que sempre faz os comentários, uma opinião em 2 minutos no Jornal da Metrô, seu Vicente Lino. Seja bem-vindo, muito bom dia. Muito bom dia, Claudecir, muito bom dia à audiência da Metrô 87.9. Eu estou muito feliz de ter sido o primeiro convidado a abrir um programa que eu tenho certeza que será de muito sucesso, como aliás são todos os programas da sua emissora. Obrigado, Vicente. O sucesso nosso só depende dos nossos ouvintes e de pessoas como você que colaboram para trazer conteúdos. Vicente, você foi embora de Juína já tem 7 anos? 7 anos. Eu vim de Minas Gerais, trabalhei aqui durante 6 anos e há 7 anos eu decidi voltar para ficar de fato aposentado. Quando certo. Eu vim para cá, eu já era aposentado. Mas apareceu uma oportunidade de trabalho aqui na faculdade, aí eu vim com a família inteira. Viemos eu, minha mulher, os 3 filhos, e ficamos aqui durante 6 anos. Eu achei de uma felicidade grande eu ter vindo para cá, porque eu acabei fincando raízes aqui. A minha filha casou-se aqui em Juína, eu tenho um neto, filho dela, nascido aqui, e agora o meu filho que casou-se com uma juinense, também já tem 2 netinhas, eu vim visitar, a que nasceu agora recentemente, completa 30 dias do domingo próximo. Então eu me sinto bastante enraizado com Juína e muito feliz de ter ficado 6 anos trabalhando aqui. Durante esses 6 anos, não é a sua história toda. Quem é Vicente Lino? Aonde você nasceu? Fala um pouquinho dessa sua história, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a sua pessoa, né, com a sua formação. Quem é o Vicente Lino? Olha, eu nasci em Belo Horizonte. Mineiro. Sou mineiro de Belo Horizonte e fiquei lá quase que toda a minha vida. Meus 3 filhos nasceram lá. E a minha área de estudo, eu fiz a administração de empresa e depois concluí as disciplinas do mestrado. E um pouco tempo depois eu decidi fazer Direito e fiz também pós-graduação em Direito. Eu trabalhei lá em diversas empresas em Belo Horizonte, em uma empresa que tinha matriz no Rio, mas fora da área acadêmica, enquanto a minha mulher trabalhou o tempo mais dedicada à área acadêmica. Ela sempre lecionou, enquanto eu trabalhava no comércio e em outras atividades. Quando eu me aposentei, eu fiquei meio que sem ter o que fazer lá. E apareceu aqui um edital da Faculdade de Ages procurando professores para a área de administração. Aí nós viemos atendendo a esse edital e acabou que nós faríamos um período de 2 anos, que foi renovado para mais 2, e depois mais 2. E a minha mulher costuma brincar dizendo que, por mim, nós estaríamos a vida inteira sem voltar, sem sair de Juína. Mas é que a vida vai cobrando o seu preço. Hoje eu já sou bem mais velho do que quando cheguei e chega uma hora que você tem que descansar mesmo. Eu continuo com essa ligação com Juína, mesmo por conta desse trabalho que a gente desenvolve aqui com a Metrô, mandando esses comentários na intenção de ainda prestar alguma colaboração, alguma informação, mas não é uma coisa que tenha muita pretensão. Ela tem mais a intenção de ser útil, de colocar para a sociedade os pontos de vista que eu defendo,
nem sempre querendo ter razão em todos eles. É claro que eu trago as questões para o debate, que podem ser contestadas ou não, porque eu não tenho a pretensão de ser unanimidade nos pontos de vista que eu defendo. É por aí que eu me vejo, meu amigo Claudecir. Agora, esse quadro que você tem na Metrô é um quadro importante, que é uma opinião em 2 minutos. Ele não é nada que você chega e pega um livro e lê e sai explanando. Como é que para produzir esse conteúdo? Como é que é para o Vicente Lino, que poderia estar lá na praia, olhando as meninas passar, vendo a brisa do mar, as ondas quebrarem. E por que essa sede, essa vontade toda? De onde surgiu esse seu... a forma de viver, de estar sempre pesquisando, parece que nunca entrega? Eu costumo dizer o seguinte: nós somos... o homem é um animal político, por excelência. E acho que ele tem mesmo que ser um animal político. Acho que ele tem que participar da política, opinar sobre a política e fazer críticas as mais construtivas possíveis sobre o quadro político do país em que ele vive. E eu sempre fiz isso porque a minha área de atuação, depois que eu me aposentei, eu passei a trabalhar na academia e eu tinha que também prestar informações, passar conhecimento, porque eu tive alunos do curso de administração e do curso de direito. E ali você tem que debater com o aluno, passar a matéria, mas também entender que ele está aprendendo e está também nos ensinando. O aluno acaba que também nos fornece uma carga de informação muito importante. Não é só um professor lá na frente, passando o que ele acha que é correto. Eu pretendo que seja um debate entre o professor e o aluno, que é esse mesmo debate que eu travo com a sociedade quando eu faço esses comentários. E eles são, essencialmente, eles partem de notícias que são divulgadas pela imprensa de um modo geral. Quando eu ouço uma determinada notícia e que eu concordo ou não com ela, eu trago para o debate. Aconteceu um determinado fato e a imprensa noticiou. Eu, como sou assinante de vários meios de comunicação, eu leio aquela notícia e, se eu não concordo com ela, eu penso comigo, eu acho que eu posso fazer um comentário, até contrário ao que foi dito pela imprensa e aos atores principais, e passar esse meu ponto de vista. E as pessoas vão ouvir e vão ter um outro ponto de vista diferente daquele que foi publicado na imprensa. Mesmo. A ideia é trazer para o debate, conforme eu disse, sem a pretensão de ser unanimidade. Certo. A ideia é de que cada um debata. Então, respondendo à sua pergunta, o que me instiga é trazer as questões para o debate para que as pessoas participem e tenham olhares diferentes do que só aqueles que são divulgados pela imprensa. A imprensa hoje, ela está tendenciosa ou ela está viciada? Olha, eu tenho sérias restrições à imprensa nos últimos 10 anos, por aí. Eu tenho dificuldade de entender por que é que a imprensa não fala a verdade clara do fato real. Ela acaba abordando o fato de maneira lateral e colocando o ponto de vista dela e mais uma ideia política que privilegia quem está no poder. Então, isso ficou muito... Essa polarização isso tem a ver com o dinheiro? Olha, essa polarização que se deu nos últimos anos, eu tento até, quando faço esses comentários, não falar de Lula, Bolsonaro, de PT. Não é isso, eu estou tentando dizer o seguinte: quando você pega uma opinião sobre um determinado fato e altera esse fato, você não está dando informação correta. E isso a gente vem verificando ao longo dos últimos anos, principalmente. Uhum. Por quê? Porque, por um motivo qualquer, a boa parte da imprensa decidiu apoiar um lado. Isso ficou claro para todo mundo. E
O que ocorria antes é que havia, a gente sabe, contratos muito vultosos com todas as redes de comunicação, e quantos maiores as redes, maior era o benefício com o governo, e num determinado momento isso foi cortado. Isso é claro, agora já não é uma opinião minha particular, estou dizendo, isso foi claro, isso é um fato. Sim. Os números estão divulgados e é possível verificar os valores que eram pagos e depois os valores que passaram a ser pagos quando houve mudança no governo. Certo. Ora, fica bem claro que isso provocou uma mágoa muito grande naqueles que deixaram de receber, e eles passaram a atacar o governo que tomou posse. Isso ficou bem claro. E agora, o que corrobora esse meu ponto de vista é o fato dos valores terem voltado. Eles estão sendo divulgados na imprensa. As pessoas podem dar um Google agora e ver quanto recebeu cada meio de comunicação a partir da mudança de governo e quanto recebia antes. Então, só esse fato, ou só esses fatos que são reais, já nos abonam para falar que a imprensa foi sim e está sim de um lado só. É isso que me incomoda. Acaba deixando de passar o fato como ele aconteceu por causa do peso do financeiro que vem atrás para custear a própria empresa. Com muita certeza. E mais, às vezes é mais grave porque o fato é alterado, o fato é mudado. Uma verdade vira mentira. A pressão. Uma verdade vira mentira e a mentira vira verdade. E isso está sendo bem escancarado. Antes era um pouco despistado, hoje não é mais. Hoje você ouve a notícia, por isso é que eu tento fazer comentários contrários. Eu ouço uma decisão qualquer judicial e leio a imprensa apoiando. E se eu acho que aquela decisão não é correta, eu opino contrariamente àquela decisão, independente do que a imprensa falou. Certo. Então, mas não é só para contrariar, isso é porque você busca informações e dentro daquilo que a lei diz. Eu sinto. Tem uma outra questão, uma vez eu debati com um colega, ele falou assim, mas por que você está contestando uma opinião do Supremo? Eu falei, não, peraí, eu não estou contestando, eu contesto. Mas antes disso, eu fui procurar a opinião de outros juristas. Aí eu procuro a opinião de grandes juristas, que sabem muito mais do que eu e mais do que os ministros do Supremo. O que cá entre nós não é muito difícil hoje, não. E aí eu leio essas opiniões, eu cito Ives Gandra Martins, por exemplo, e mais, eu cito a opinião de juízes do Supremo mesmo, que contestaram, porque lá quando não há unanimidade, um ou outro dá o voto contestando. Então eu leio o voto que foi contrário, leio a opinião do Ives Gandra e etc, etc, formo a minha opinião baseada também no pouco que eu conheço, e aí sim eu faço um comentário contrário àquela decisão que foi tomada. É isso que me instiga a continuar contribuindo. Voltando um pouquinho sobre a questão da imprensa ser um pouco tendenciosa devido à questão financeira. Quais são as consequências que você vê disso tudo para o futuro? As consequências é a má informação que o público recebe e o encaminhamento errado das decisões do próprio público. Se você recebe a informação muito errada e tende a acreditar em tudo aquilo, você também vai tomar decisões erradas. Por exemplo, quando você vai votar, quando você vai escolher o seu candidato, se ela vende para você um candidato que não é correto e você acredita, todo aquele povo que acredita naquilo e vota está tomando uma decisão errada inconscientemente. Eu até admito que não há má fé do público nisso, mas ele foi levado a isso. E aí nós temos o que nós estamos assistindo agora. Você falou de eleição. Você acredita que o nosso público, nosso povo, está preparado para eleger um presidente, que ele tem conhecimento na hora de votar para poder eleger uma pessoa que vai tocar um país por 4 anos? Eu acho que a questão talvez nem seja muito mais sobre o público, mas mais sobre o processo eleitoral, mais sobre a oferta de candidatos. O que a gente pode falar sobre isso? Por exemplo,
Nós sabemos que dos 513 deputados federais que estão no Congresso, somente 27 deles tiveram votos próprios para chegar lá. Os outros todos foram pelo voto de legenda, porque o sistema faz com que um candidato que tenha 1,5 milhão de votos leve para o Congresso 12 outros, 10 outros que não foram votados, que tiveram uma quantidade muito pequena. Que não tiveram o suficiente. Eles foram pelo voto de legenda. Então, nesse momento, você não está tendo lá como seu representante os mais votados. Você está tendo um deles mais votado que levou 10 outros que foram companheiros de legenda. Companheiros de legenda. Então, essa representatividade já não é real e por isso é que eu já não quero culpar o povo, o eleitor. O que mais? Os caciques dos partidos políticos escolhem os seus candidatos, o que eles querem que sejam eleitos, com verbas que são manipuladas pelos próprios donos dos partidos. Ora, então se eu quero que o Claudecir se eleja, eu vou dar para ele uma verba partidária que eu tenho. A gente sabe que o fundão partidário hoje está perto de 6 bilhões. Inclusive pediram aumento agora. Estão falando que esse número vai aumentar. Eu acredito que aumente, porque você pega essa massa de dinheiro, escolhe dentro do seu partido aqueles que você quer que sejam eleitos, distribui esse dinheiro para eles, eles fazem uma campanha maior do que os outros e eles se elegem. O que eu estou tentando dizer é que isso não é um processo que seja transparente, porque se você escolhe alguém para dar mais dinheiro para ele e o outro não, já deixa, é deslealdade. Já é errado. Mas você, tanto é verdade, que se você pegar e olhar com calma, você vai ver que o pessoal é o mesmo. Olha, eu sou um sujeito velho de idade e essas pessoas estão aí há muito tempo. Eu lembro do José Sarney se elegendo a primeira vez, ele está com 90 e poucos anos e continua. O Jader Barbalho, todos esses nomes, você repara que eles se repetem. São políticos de carreira, não são alguém que vai lá e faz um trabalho. Por quê? Porque na próxima eleição agora, esses candidatos vão receber uma verba muito grande para fazer a campanha deles. Os outros não. Então, a probabilidade de que eles sejam eleitos é muito maior do que a dos outros. Por isso é que eu acho que a gente talvez não devesse culpar muito unicamente o eleitor. Ele é bombardeado por aquelas informações sobre aquele candidato, porque aquele candidato recebeu muita verba para convencer o eleitor. E outras maneiras pouco divulgadas de, isso mesmo de comprar voto. É a mesma coisa. Não tenho dúvida. Muito principalmente para presidente. Muito bem. Falando em justiça e coisa, recentemente você fez uma abordagem sobre o relatório da senadora Elisiane Gama sobre a CPMI do dia 8 de janeiro em Brasília. Como você viu esse relatório? Olha, eu prefiro dizer que eu vi um não relatório, porque eu nunca vi absurdo maior de você publicar um relatório, ler um relatório em que ficaram de fora pessoas importantíssimas para elucidar o que de fato ocorreu naquele triste dia 8 de janeiro. Não é difícil imaginar que ela foi colocada lá pelo Flávio Dino, e ela é do Maranhão e, junto com outros, foi a maior bancada na comissão, foi a bancada do Maranhão com 6 componentes. Ela, então, já estava meio que condicionada a livrar o Flávio Dino, tanto é que ele não foi citado no relatório. Como é que você deixa de citar o ministro da Segurança Pública no relatório que você fala sobre segurança pública? Os áudios mostraram o Flávio Dino olhando do gabinete dele um vídeo, né? Desculpa, o vídeo mostrou. Ele foi divulgado, todo mundo viu ele olhando do gabinete e ele comentando. Eu estava aqui vendo o pessoal, liguei para o meu presidente, ele disse isso.
Esse homem tinha que ser levado lá e explicar por que ele assistiu tudo aquilo, ligou para o presidente e não fez parte, não foi questionado numa CPMI. E os vídeos que faltaram? Como é que você consegue não colocar no relatório o fato de que, primeiro, ele recusou-se a entregar os vídeos. Depois, muito pressionado, ele entregou 3 ou 4. E aí, mais pressionado ainda, ele veio a público dizer que as fitas foram apagadas. Está tudo certo. E, olha, isso precisava de ser esclarecido. E nós falamos sobre o relatório. O relatório teria que ter feito críticas severas a essa atuação. E não foi. Por isso que eu digo que é um não relatório. Porque você deixa de fora pessoas que obrigatoriamente teriam que ir. E o G. Dias, o Gonçalves Dias, que ficou passeando, recebendo os ditos terroristas, e não foi, não compareceu à CPMI e não foi questionado. Então, o relatório dela é tendencioso, ele mais esconde do que revela verdades que seriam muito necessárias para esclarecer. E vale também comentar que aquele episódio levou quase 2.000 pessoas para a prisão. Inclusive, foram presas no dia 9, não no dia 8. Levou gente no dia 9. Olha, como é que você... Quer dizer, que aquele que cometeu o crime e foi embora, sumiu, só se tiver filmagem para poder pegar. Mas se perdeu as câmeras, como vai pegar? Não tem. E outra coisa, as câmeras sumiram também, porque você iria pegar a imagem ali que não ia ter nada de terrorista. Ia provar que aquilo que está sendo colocado não é verdade. Claro, e que terrorista é esse, com o sujeito vendendo algodão doce, as senhorinhas rezando com terço, crianças, nenhuma arma. Que golpe de Estado é esse, sem arma, sem olha, eu fiquei triste quando ouvi Seria um show midiático isso? Eu acho que é uma grande falcatrua montada, eu não vou falar com tanta clareza que é pelo próprio governo, porque eu poderia estar exagerando um pouco, mas houve um grupo que... Mas o beneficiado acabou de maneira... acabou com o negócio, acabou com os protestos. Claro, a ideia, a meu juízo, foi essa. Com isso, o que eu faço? Tiro todo mundo, acabo com o protesto, inibir o povo de se manifestar. E como é que eu mantenho essa narrativa? Eu vou continuar, eu vou seguir com isso, eu vou prender as pessoas, eu vou julgá-las, eu vou dizer que elas estão erradas, eu vou caçar mandatos, eu vou seguir. Eu não posso fazer só isso, porque vai haver reação contrária. E isso é que nós estamos assistindo dia a dia. E o julgamento em massa? Olha, que a Constituição diz que não pode. Está escrito com toda clareza que você tem que individualizar as penas. Isso está no Código Penal, isso é obrigatório. E não houve individualização da pena. Eu tento explicar o seguinte: se há aqui um quebra-quebra aqui em frente à emissora e alguém joga pedra, o outro ataca o portão e 2 ou 3 conseguem entrar e matam a pessoa. Esse grupo todo tem a mesma pena? Claro que não, eu tenho que individualizar. Aquele que empurrou o portão vai ter uma pena porque vandalizou, aquilo ali pode dar uma prisão de 1 mês ou nada, ou ele pode pagar uns... Ok, mas o que entrou aqui e matou alguém vai ser penalizado porque cometeu um crime. As penas são diferentes. Por isso é que obrigatoriamente tem que haver individualização da pena. Não houve. Foi todo mundo para a cadeia e agora foram todos julgados também em lotes. Isso contraria a norma jurídica de forma muito violenta. E foi isso que eu escrevi, eu fiz um dos comentários meus, eu disse isso. E também fui procurar informações com outros juristas e vi que eles concordam que está tudo muito errado. Por isso é que eu escrevi e em alguns comentários eu cito esses que me auxiliam nesses meus pontos de vista. Nós vamos chamar um rápido intervalo e já a gente vai voltar
continuando falando sobre esse assunto, inclusive o senhor fez um comentário sobre a Rosa Weber, né? Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Muito bem, estamos de volta ao nosso pequeno intervalo, aqui com o nosso podcast Metrô. Esse programa em que visa levar a toda a população um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação e pontos de vistas. Muitas vezes a gente tem uma opinião de um veículo de comunicação, ou de outro, das pessoas, e tem uma versão da história. E cada história tem, geralmente, pelo menos 2 versões. E a gente debateu aqui sobre a vida um pouquinho de Vicente Lino, que a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio, de falar um pouquinho sobre a sua história e principalmente sobre a sua vocação de estar trazendo notícias com pontos de vista às vezes diferentes. Nosso objetivo, claro, é trazer informação para você, e o Vicente, antes do intervalo, estava falando para nós sobre o fatídico, como dizer, ataque do dia 8 de janeiro. E Rosa Weber fez um comentário, um parecer recentemente, e ele até fez um comentário também no programa, no Sua Opinião em 2 minutos, que apresenta no Jornal da Metrô, falando sobre a decisão dela que comparou Pearl Harbor com o ataque do dia 8 de janeiro. O que o senhor pode falar sobre isso? Por que esse comentário do senhor foi em cima dela? O que você achou dessa colocação dela? É aquele que eu falei no comentário. O meu ponto de vista diverge frontalmente do ponto de vista dela, porque a comparação me pareceu absurdamente esdrúxula, para ser generoso com ela. O que ocorre é o seguinte: o ataque de Pearl Harbor, sabe-se, a história registra, foram 350 aviões disparando bombas em soldados americanos, em que morreram logo de imediato 1.500 e pouco, com mais 15 mil feridos, 3 navios de guerra foram afundados. Isso é um ataque terrorista, é um ataque que fez com que os Estados Unidos entrassem definitivamente na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa. Agora, ela comparou isso com um grupo de pessoas que alguns entraram no palácio, e é bom lembrar que eles entraram e foram recebidos pelo ministro da Segurança Institucional, o Gonçalves Dias. Ora, deu aguinha para eles? Exatamente, deu aguinha para eles. O que mais? Derrubou-se um relógio que o vídeo mostrou, quebraram-se algumas vidraças, ninguém saiu ferido, não havia armas, havia senhoras rezando terço, havia um sujeito vendendo algodão doce. Que comparação é essa quando há um ataque com 350 aviões e mortos de 1.500 pessoas só no primeiro momento, fazendo com que a maior potência mundial entre na Segunda Guerra, que você comparar com um grupo de brasileiros? Então, quando eu li essa frase que ela falou, que ela disse que era o dia da infâmia, foi o que disse o presidente americano sobre Pearl Harbor. Ele falou: não, eu vou comparar esse dia, o dia da infâmia. Ela falou que era o dia da infâmia, os brasileiros que estavam lá. Será que ela leu o suficiente? Será que ela conheceu bem essa história? Eu acho que a questão continua sendo naquele debate que a gente já fez logo no início. É a tendenciosidade com que se comporta boa parte da imprensa e boa parte do Supremo Tribunal Federal, boa parte do Poder Judiciário como um todo. Eu tento dizer e fico rezando para não acreditar que a contaminação pega também boa parte do Poder Legislativo, porque ele tem força e não está usando da sua força e de suas prerrogativas para combater isso. Se eu tentar dar um exemplo, o Poder Legislativo pode, a hora que quiser, colocar o impeachment de 2 ministros do Supremo. Os pedidos já estão lá. Até hoje, até a última vez que eu li, tinha 53 pedidos de impeachment. E o Poder Legislativo pode fazer isso, mas não faz. Então, eu fico
contrariado e opinando sempre, e vários desses meus comentários são contrários a essa posição do Legislativo e muito principalmente do Judiciário, para tentar trazer para o debate, para que as pessoas ouçam isso e procurem saber, bom, será que o Vicente está falando verdade ou é correta a opinião da ministra? É ótimo que eu falo isso, eles podem procurar se houve realmente essas mortes em Pearl Harbor e se houve, de fato, alguma morte. Não houve ninguém arraiado no dia 8 de janeiro. No dia 9 tinha quase 2.000 pessoas presas. O delegado que mandou prender, eu também falei sobre isso num dos comentários, diz que queria entrar para o livro Guinness como o maior, quem conseguiu prender o maior número de pessoas num só dia. Então ele queria entrar para o Guinness. Eu fiz esse comentário. Como é que você quer... É uma piada? Isso é um desrespeito. Como é que você pode querer entrar para um livro se você cometeu uma brutal ilegalidade? Porque a prisão daquelas pessoas foi uma prisão ilegal, ponto final. Você não pode juntar um monte de pessoas e tacar dentro da cadeia. E outra, tinha pessoas que chegaram no dia 9, que chegaram lá no dia 9 para continuar os manifestos, porque havia pessoas que iam chegando, outros iam indo embora, outros iam vindo. Era a ideia que a gente percebia, e que, com a entrevista que a gente acabou fazendo aqui pela Metrô também, na época que tinha o Cagliari que estava lá, ele falou, não, tem gente que veio, inclusive o Cagliari veio, foi embora, voltou para casa, foi de novo, iam lá, ficavam um tempo, porque não é fácil ficar em acampamento. Claro. Então ficavam revezando. Mas, voltando um pouquinho, eu estou achando que está faltando dos nossos ministros e dos demais poderes um pouquinho de senso. Eu não sei se é isso, mas agora estamos tendo o problema no Afeganistão. Nós estamos tendo problema lá com Israel, com os palestinos. Agora nós temos esse problema e eles continuam querendo comparar algumas seitas com o ataque do dia 8. Mas peraí, nós falamos agora mesmo de morte, que ela comparou Pearl Harbor, que é morte de pessoas. Ataque, beleza. Foram lá e quebraram alguma coisa, mas quebrar alguma coisa e matar uma pessoa tem muita diferença. Claro. E aí não teve nenhuma morte no dia 8, agora de novo foi um ataque do Hamas totalmente brutal, com pessoas que não estavam em guerra nenhuma, estavam se divertindo, e eles não querem, chamaram o povo de terrorista, o povo brasileiro do dia 8, mas não querem caracterizar o Hamas como terrorista. Eu estou achando que eles não estão conseguindo saber a diferença de uma coisa e de outra. Será que é isso? Eu acho que você tem absoluta razão quando defende isso. Olha, eu fiz um outro comentário sobre a senadora Soraya Tronic, acho que ela é do Mato Grosso do Sul. Ela também fez, só que ela conseguiu ser mais infeliz ainda do que a ex-ministra Rosa Weber, porque a comparação que ela fez foi desse ataque do Hamas lá na faixa de Gaza, também contra uma senhora, dona Jupira, que é uma dona de casa, que foi presa e que foi condenada a 14 anos pelo grande Alexandre de Moraes. Ora, ela disse que não adianta reclamar, porque se você está também cometendo terrorismo aqui no Brasil, é parecido, não adianta chorar, que igual estão fazendo lá, o Hamas está fazendo lá com o Israel também está sofrendo a mesma coisa. Tipo assim, está correto a dona Jupira ser presa, como também está correto o Hamas atacar Israel. Eu falei, ela conseguiu ser mais infeliz ainda do que a Rosa Weber, porque a gente viu crianças massacradas, mulheres estupradas, mortes terríveis, uma crueldade, uma desumanidade. Eu tentei comentar lá num desses textos que ali eu via uma linha entre a civilização e a barbárie. Aquilo que se fez agora do Hamas contra Israel, o pessoal que estava na faixa de Gaza, separa bem, traça uma linha que não é uma linha fina, não é uma linha muito visível entre civilização e barbárie.
é barbárie. Não há como fazer nenhum tipo de relativizar uma questão grave como essa. Eu tento dizer que aquela ação merece unanimidade de repúdio, a não ser aquele que está fazendo o ato, que está matando. Todos os outros, a meu juízo, deveriam ser obrigados a entender que aquilo é crueldade, é barbárie, é desumanidade, é alguma coisa que não pode ser aceita na raça humana. É desacreditar do ser humano, ver e não contestar, e não criticar, e não chamar de terrorista aquele grupo Hamas que está ainda, enquanto falamos, eles estão agora ainda cometendo os mais graves crimes, que são crimes contra a humanidade. Quando uma senadora brasileira faz uma comparação dessa, isso é para causar indignação. Quando o governo brasileiro não reconhece como terrorista uma organização, o Hamas, isso é também desumano. E o governo e os partidos que apoiam o governo insistem em não chamar o Hamas de organização terrorista. O que mais pode ser terror do que cometer as atrocidades que ainda estão sendo cometidas por esse grupo? Então, eu tento dizer também que gente que age assim pode fazer isso também. Porque se você não condena a barbárie, você está disposto a promover a barbárie. Talvez eu até exagere um pouco nisso, mas eu prefiro errar exagerando contra pessoas assim, porque eu continuo vendo o governo relativizar um assunto tão grave. Continuo vendo a imprensa brasileira quase toda relativizar uma barbárie como essa. E isso nos deixa muito mal como seres humanos. Eu nem debato partido político, ideologia, nada disso. Eu estou tentando ver o quanto falta de humanidade nas pessoas que não entendem isso como com a tamanha crueldade que isso está sendo exposto ao mundo. Você concorda que isso pode ser uma jogada até do governo, uma cortina de fumaça para poder esconder os erros que está acontecendo no próprio país? Por exemplo, o Amazonas está tendo muito mais queimada do que teve no governo passado. O Rio Amazonas está no maior seca da sua história e não sei nem quantos anos, que não me foge agora da memória, passando por uma dificuldade. Com falta de energia elétrica, já com riscos por causa da baixa do rio. Com falta de alimento em algumas cidades, porque a barca não consegue chegar lá, porque o rio está muito baixo e não dá para navegar. E o governo, nenhuma imprensa está mencionando isso, não está dando aquela ênfase que na vez passada, no governo passado, Deus me livre, um foco de fogo era notícia para uma semana inteira. Agora não estão, agora só estão na cortina de fumaça, agora Israel, a questão do Hamas, falar daquilo lá, e não se fala mais do Brasil. Você concorda que está sendo usado como uma cortina de fumaça? Está dentro daquele comentário que fizemos logo no início, da tendenciosidade da imprensa e da remuneração que ela recebe por ser tendenciosa. A meu juízo, é isso que está ocorrendo. Eu prefiro, como é uma guerra que chama a atenção do mundo inteiro, se eu ficar focando nisso, ainda que eu não chame o grupo de terroristas de grupo de terroristas, eu deixo de falar nesses outros assuntos que dizem respeito mais ao sofrimento brasileiro. E que foi, nós sabemos, muito atacado quando havia queimadas em outras ocasiões. Então, nós estaremos sempre lidando com essa dificuldade e com essa desinformação da imprensa enquanto houver pagamentos vultosos para esquecer o fato e passar a noticiar uma narrativa na medida em que essa narrativa acaba ocultando a verdade que precisa ser dita. E se essa verdade for dita, eu vou criar
descrédito ao governo. Eu não posso criar descrédito ao governo porque eu sou pago por esse governo para falar bem do governo. E eu não tendo que falar bem, eu falo de outros assuntos lá de fora e quaisquer outras histórias que apareçam. Faz não está acontecendo. Falo da CPMI, que foi uma farsa, falo da CPI, que foi uma farsa. Eu saio catando histórias por aí, sem focar naquelas questões que são objetivas e merecedoras de crítica e até de indignação do povo, mas porque se eu fizer isso, eu corro o risco de que os meus candidatos não se elejam. Isso me parece de uma crueldade muito grande, porque volta àquela conversa que nós tivemos há pouco tempo. Agora nós falamos um pouco antes de quanto a informação distorcida prejudica. Essa é uma maneira de você causar um prejuízo enorme aos moradores do Amazonas, a Manaus, que está em fumaça, as pessoas estão com dificuldade de respirar, porque se você não divulga isso, não há mais pressão, você prefere falar de outras coisas, essa informação não se expande e a pessoa pode depois, daqui a pouco, vai votar naquele cara que é eleito lá mesmo em Manaus, que é eleito lá. Por quê? Porque as pessoas não ficaram sabendo da culpa que ele tem pelos desastres. Mesmo sofrendo, acaba não sentindo? Não sentindo porque ele não tem a informação, ele está lendo outra coisa. Que não teve pressão também? Ele recebe a informação de que aquela queimada sempre houve, que no passado era assim mesmo. É uma maneira de distorcer a verdade, porque eu sou muito bem remunerado para distorcer a verdade. E isso só causa prejuízo ao longo do tempo. Nós não vamos nunca conseguir consertar ou melhorar o ambiente político se nós não temos informações baseadas nos fatos. Agora, falar um pouquinho sobre... Nós falamos de Amazonas, não tem como não falar sobre o Amazonas de modo geral, não só o estado do Amazonas, mas todo o Amazonas. Essa é uma relíquia, isso é um dinheiro, é um patrimônio, é um valor que o Brasil tem que ele, me parece que o nosso governo não valoriza. Me parece que ele quer entregar para outros, não sei se ele está recebendo para isso, qual é o interesse. Parece que não tem interesse na Amazônia, que todo mundo tem interesse, o mundo inteiro, porque é a maior bacia de água, aqui tem muita coisa a ser explorada, tem minério demais para ser explorado, nós temos muita coisa da natureza, para muito medicamento que pode sair daqui, porque a maior fauna, né, a maior floresta do mundo é o pulmão, que eles falam do mundo, e o único que eu vejo que não parece que não tem interesse na Amazônia é o Brasil, principalmente um determinado governo, porque o governo passado estava mais preocupado, queria ocupar, queria usar a Amazônia, aproveitar o minério aqui. Me parece que esse governo não tem muito interesse. Como é que você vê isso? Olha, a CPI, que estava examinando essas questões da Amazônia, do Plínio Valério, que é de lá, ele conhece aquela região na palma da mão. E ele é o relator dessa CPI. E várias daquelas pessoas que estão sofrendo, que sofrem com essas organizações não governamentais que estão lá, foram prestar depoimento. Então, pôde-se ver nessa CPI que essas ONGs estão lá recebendo vultosos recursos, tanto do Brasil como do exterior, para evitar que o amazonense, que o índio, que as pessoas que vivem lá se desenvolvam. Que elas usem esses recursos para benefício deles próprios, que eles recebam benefícios para a sobrevivência e para melhorar o padrão de vida e a qualidade de vida de todos eles. Os valores recebidos nunca chegam ao final, à ponta daquele que merece receber. Aquele que realmente está lá no meio da floresta. Exatamente, fica entre as ONGs. Agora saiu a última notícia de que a ONG, que é presidida pela Marina Silva, recebeu 35 milhões ao longo do ano e que 80% dessa verba foi gasta com viagens nacionais e internacionais.
o que viagens internacionais feitas por ela e pela equipe dela pode beneficiar o ribeirinho, o índio? Evidentemente que esse dinheiro agora, como isso, eu li que pode ser objeto de um processo para que a questão seja resolvida. Mas a gente já falou agora há pouco também de como é que anda a justiça brasileira. Então, o processo, quando é de um lado, ele anda, quando é do outro, ele tem um problema que tem um breque ali que não consegue travar. Não sai do lugar. Uhum. Então, a política está assim. Então, a CPI da Amazônia, que é essa, que o relatório está saindo agora, do Plínio Valério, ele ouviu, ele foi aos locais e conversou com as pessoas. E as pessoas pediam a ele para divulgar o quanto elas estavam sofrendo. E aí ele, depois de ouvir as pessoas, foi ouvir as ONGs e foi levantar os valores recebidos pelas ONGs que diziam estar ajudando aquelas pessoas. Não bate uma coisa com a outra, porque as pessoas o dinheiro continua fluindo e as pessoas não estão sendo ajudadas. Então, o pulmão do mundo que você colocou com muita razão, o que tem de bens naturais, da fauna, da flora, do minério, tudo isso está sendo escondido do brasileiro e evita-se que as pessoas tomem conhecimento de toda essa riqueza para ficar guardada para uma hora ser utilizada para alguém. A meu juízo, isso é uma estratégia de longo prazo que já está ocorrendo há muito tempo, porque essas ONGs estão lá e a maior parte delas são ONGs estrangeiras. Que ONG estrangeira está fazendo na Amazônia para ajudar o índio? Essa é o X da questão. Aí que eu fico perguntando. As ONGs não podem ajudar o nordestino, que também sofre com dificuldades? Pois é. As ONGs não podem se instalar no Morro do Rio de Janeiro, onde o ministro Fachin proibiu que as pessoas entrem e que está dominado pelo tráfico? Coloca dinheiro nas ONGs, elas que cheguem lá, que doutrinem as pessoas para evitar que entrem para o tráfico. Não querem. Querem ficar lá na Amazônia e o relatório... Mas elas estão na Amazônia ou elas só estão o nome na Amazônia? Não, elas estão lá. Há pessoas, há estrangeiros lá. O relatório do Plínio Valério chegou a afirmar que há alguns locais em que os brasileiros estão proibidos de entrar. Isso é uma grande questão. No nosso território. No nosso território. E ele disse um negócio gravíssimo na última entrevista dele, que os que estão sendo maltratados lá estão sendo maltratados por órgãos do governo brasileiro. E lá existem armamentos e grupos armados pelo governo brasileiro para impedir essas pessoas, os brasileiros, de ocuparem certos espaços. Está no relatório da CPI, que é público, as pessoas podem procurar. Quer dizer que o território nacional, o nosso país, está sendo bloqueado por nós mesmos. Por nós mesmos. Nós, brasileiros, não podemos entrar em determinadas áreas do nosso próprio país, e que não são áreas restritas do governo, são áreas do território nacional que poderia qualquer cidadão passar. Mas uma ONG internacional pode. Pode, à vontade. A crítica maior tem sido feita para eles. Tem sido feita à FUNAI. A FUNAI, segundo o relatório, eu fico sempre repetindo segundo o relatório, porque o relatório está disponível. As pessoas podem entrar lá no YouTube e procurar fala do Plínio Valério, podem entrar no YouTube e procurar a fala de alguma pessoa que está na Amazônia que deu o depoimento. Os depoimentos são públicos. Então, tudo isso está sendo agora desvendado por essa CPI que está mostrando a realidade daqueles povos que vivem lá. Tomara que isso sirva para, pelo menos, alertar. Eu tenho pouca esperança de que providências reais sejam tomadas. Os interesses ocultos são muito grandes, os valores são muito grandes. Você falou que num futuro você acha que estão guardando para um futuro, mas é para um futuro do povo brasileiro ou para um futuro
da iniciativa de outros países? Eu tenho dificuldade de entender como a Amazônia pode ser, de fato, ocupada e explorada com os recursos que tem pelo povo brasileiro. Eu tenho, pelo menos, o que se vê hoje, e a tendência dos últimos 20 anos, dos governos anteriores e o governo que voltou ao poder, ele tem essa ligação clara com essa internacionalização. Isso foi dito no discurso em Paris. Quem ganha com isso? Ele disse assim, o Lula disse, a Amazônia pertence aos brasileiros, mas não só aos brasileiros. A Amazônia pertence ao mundo. Ele tem um discurso em que abre brechas e possibilidades para isso incomoda as pessoas que ouvem esse discurso. Eu fiz a pergunta, mas eu vou reformular. Tá. O senhor falou muito bem aqui. Agora, comparando o governo com a imprensa. Nós falamos aqui que a imprensa ela acaba tendenciando porque ela está sendo paga por isso. Não há a impressão que o governo também está ganhando para isso? Mas eu fico pensando assim, o país todo perde para um determinado grupo de poder de governo ganhar alguma coisa, porque é essa que é a impressão que dá. É tipo assim, eu estou entregando lá para a Amazônia, para a iniciativa do mundo inteiro, mas quem é que está ganhando com isso? O Brasil está perdendo, porque se ele está perdendo território dele, quem é que vai ganhar? É o grupo, ou ele está ganhando para ele fazer esse tipo de negociação? Eu acho que a questão do governo como um todo... Ele também é pago para alguém? É uma questão ideológica, a meu juízo, para o lado errado. Se você verificar com calma a tendência do atual governo, ele tem uma ligação muito próxima com a Venezuela, muito próxima com Cuba, muito próxima agora com a China, onde emplacou a Dilma lá no Banco da China. Agora, ele esteve no Irã conversando. Repara que os países com os quais o atual governo tem uma ligação muito próxima são países totalitários. É isso que se vê, e isso não é um ponto de vista que eu defendo aqui. Isso basta que as pessoas procurem essas informações. Nós recebemos aqui com tapete vermelho o ditador Nicolás Maduro. Ainda ontem, o presidente da Petrobras diz que vai voltar a investir na Venezuela. A Petrobras vai voltar à Venezuela por conta de que agora o novo governo tem um acesso maior e uma ligação maior com a Venezuela. Então, essa ideologia que nos aproxima de países totalitários é que me incomoda mais. Eu não sei por que o Brasil, do tamanho que precisa se ligar a países totalitários. Agora, está ocorrendo hoje a eleição na Argentina e o Javier Milei tem possibilidade de, no segundo turno, virar o presidente. A gente sabe também que o Brasil mandou R$1 bilhão para a Argentina para que a campanha do candidato da esquerda consiga virar essas pesquisas. Por que é que o Brasil tem que ficar ligado a países de tendência totalitária? Por que Cuba? Por que Venezuela? Por que o Irã? Isso incomoda muito. Por que China? Nós somos um país que, apesar de todas essas dificuldades que nós conhecemos, ainda se respira democracia, por mais atacada que ela esteja sendo. Já foi várias vezes, nós já tivemos golpe de Estado com Getúlio Vargas, depois tivemos o regime militar, e o próprio primeiro mandato do governo Lula já tentou calar a imprensa. Hoje o judiciário fala em controlar a imprensa, fala em controlar as redes sociais. Então há sim um verme, uma bactéria que fica roendo o organismo de boa parte dos políticos brasileiros, das autoridades, tendendo para o totalitarismo. Eu não vejo por que isso
e não aprovo isso, acho tudo isso um erro muito grande. Basta ver onde andam os países totalitários e onde andam os países democráticos. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu queria falar dessa questão do financiamento da Argentina. Mas o que acontece? O nosso governo insiste em patrocinar países que têm um regime, você falou totalitário, eu diria mais comunista. Parece que ele quer isso, até porque o PT tem uma certa ligação com esse tipo de coisa, junto com o PCdoB, com outros partidos que a gente vê que são da base ali, que compõem toda... Eu acho que tudo uma máscara, na verdade. Só tem o nome de outros partidos para poder pegar mais verba, para poder fazer a campanha. Enfim, é o que me parece, assim, a modo geral. Mas o que eu falo, assim, tanto o Brasil financia países assim, como quando o Brasil está com a direita no poder, que foi o caso que tinha antes... os outros países também financiam a esquerda daqui para que ela volte para o poder. É uma troca, é óbvio que o mundo inteiro tem esses dois lados, né? A direita no mundo vai querer forçar que o Brasil entre um governo de direita para negociar com ele. Isso é até uma certa forma natural. E a esquerda para negociar. Mas aí eu pergunto assim, quem ganha e quem perde com isso tudo? O jogo de poder vai sempre ser jogado atendendo a essa geopolítica no mundo inteiro. Então, os países, os Estados Unidos, que hoje ainda eu considero a maior democracia do mundo, e mais as democracias europeias, querem evitar que países do tamanho do Brasil se tornem países totalitários, porque ele já é cercado por países de tendência totalitária. Se você arrasta o Brasil, você arrasta a América do Sul inteira. E você cria aí uma divisão de forças muito mais poderosa do que ela é hoje. Quer dizer, aí você vai se unir com China, com Rússia, com Coreia do Norte, isso você também encaixa. Tem a infelicidade para nós do Brasil cair nesse meio, você equilibra, não equilibra, mas você cria um aumento muito grande de poder do outro lado, do lado contrário às democracias, tanto dos Estados Unidos quanto as democracias europeias. Você cria e até uma onde divisão. Isso é bom e até onde isso é ruim? Isso, a meu juízo, é aquilo que eu digo. Eu nunca tento ser unanimidade. Eu não quero que as pessoas acreditem que tudo que eu falo que eu sou o rei da verdade e que todos os outros não. Não, eu não tenho a pretensão de que tudo que eu diga seja verdade, que meu ponto de vista seja o correto. Mas o que eu opino é que os países de tendência totalitária são piores para o seu povo do que os países democráticos. Ainda que todas as democracias tenham lá os seus problemas. Nós temos aqui população pobre, nós temos criminalidade e somos um país democrático com a democracia que poderia ser melhor, mas ainda somos um país democrático. Ok. A Europa inteira, os Estados Unidos, todos têm problema, mas são... Agora, se você pega uma Venezuela e pega o Irã, onde não tem eleição, onde os países africanos em que as pessoas tomam posse e não saem do poder nunca mais, você criou ali um regime totalitário em que o povo é o último a falar. Quem decide, e isso já ocorre. Eu cito Venezuela toda hora porque está mais perto. Mas você tem isso na Coreia do Norte, você tem na China, que o partido é o mesmo. Você tem em Cuba, quer dizer, foi em 59 que houve aquela revolta, e até hoje o partido é o mesmo. O Fidel Castro morreu, entrou outro no lugar. Então, e olha a condição de vida das populações desses países. Eu só digo tudo isso porque quando você compara, você vê que essas pessoas têm uma condição de vida muito pior do que a média das pessoas que vivem em países democráticos. É esse o ponto que eu defendo. E se você transforma o Brasil do tamanho que ele é, num país totalitário, num país que não tenha democracia, a probabilidade de que ele fique tão pobre, tão miserável quanto os outros é real. Porque se os outros são, nós não seremos um regime totalitário cheio de gente rica. Claro que não. Porque nenhum regime totalitário as pessoas vivem bem.
É essa comparação que eu tento fazer e tento sonhar para que essa divisão de forças, que é um embate que será permanente, não nos alcance. E que alcance cada vez menos países próximos ao Brasil. O Paraguai tem meio que saído um pouco desse eixo, né? Tentando, mas ele está começando a haver alguma reação. O Milei na Argentina é uma esperança. Agora, ontem saiu o resultado do Equador, que também foi um regime mais à direita. O Correia colocou seu candidato. Estamos aí com a briga com aquele índio lá da Colômbia. Colômbia, não. Ele... É do norte? Como é que fala? Da América Central? Não, daqui, vizinho nosso aqui, que o Lula foi lá, ele tomou uma refinaria da Petrobras. Aqui na Bolívia? Bolívia, exatamente. Então, ele também está querendo voltar. Pelo que eu vi no noticiário, há uma probabilidade de que a direita vença lá, mas ele está jogando muito pesado. Pode ser que ele... Evo Morales. Estava me escapando o nome. Então, nós ainda corremos esses riscos, mas a gente vê alguma reação, porque o regime experimentou e viu que não deu certo. A Argentina experimentou, hoje com 130%, 140% de inflação, com emprego no alto, com dólar, com falta de alimentos e tal. Olha, na verdade, o emprego não está em alta, está em baixa. Em baixa. O desemprego em alta. Vamos mudar. Então, esse equilíbrio, essa tentativa de equilíbrio será sempre permanente. A gente nunca vai ter um período enorme em que todos estejam parecidos. Isso vai ser... Agora, o que eu estou percebendo é que os países com tendências mais democráticas começam a reagir para respirar democracia, porque experimentaram. Se você desse oportunidade à Venezuela, eu tenho certeza que ela sairia. Aí vem a questão que a eleição lá não é como eles falam que é. Não, ele já acabou de alterar agora lá mais uma vez a Constituição e diz que está fazendo um acordo, ele propondo um acordo para as próximas eleições. Se eu estou no poder a minha vida inteira, já alterei, já cacei juízes, já prendi adversários, eu vou fazer um acordo com quem? Eu vou fazer um acordo com quem me permita vencer as eleições. A meu juízo é isso. Mas elas serão daqui a pouco, a gente vai acompanhar para depois opinar aqui nos comentários da Metrô. Bom, muito bem, Vicente. Para a gente estar já encerrando quase nosso programa, queremos agradecer você imensamente ter atendido nosso convite para ter vindo aqui na Metrô, para falar, ser o primeiro, né? Eu fico feliz de poder trazer você como ser o primeiro a apresentar o primeiro podcast da Metrô. É um sonho nosso, meu, da Vivian, de toda a equipe da rádio, de criar essa sala, de trazer as pessoas para poder falarem, colocarem a sua opinião. Eu acho que foi muito bem colocada. A gente tem muito assunto que nós poderíamos fazer mais 2 programas aqui. Eu tenho certeza que tudo que a gente comentar, você consegue desenvolver muito bem e colocar com sábias palavras o seu ponto de vista. Mais uma vez, agradecer você e dizer assim, o que você espera do nosso país para os próximos anos? Nós tínhamos uma visão há um ano atrás, não dá um ano, 10 meses atrás. Nós tínhamos uma visão de país um pouco mais. Que visão você tem hoje do país para os próximos 4, 5 anos? Visto que o ano que vem é um ano de eleição. E nós falamos aqui muito sobre política e como ela já está se encaminhando para a eleição. Como é que o senhor vê? Olha, eu queria até fazer uma espécie de comparação de um texto que eu li numa revista americana falando sobre a eleição de Joe Biden. O articulista falou o seguinte, olha, há uma probabilidade da esquerda vencer, que é o país democrata, que é o Partido Democrata lá nos Estados Unidos, dele vencer. Olha, vai ser ruim que ele vença, mas vai ser bom, porque ele vai se comportar tão mal que ele nunca mais vai voltar ao poder. Isso, o Joe Biden, de fato, venceu.
hoje, já agora, ele tem ele está muito mal nas pesquisas, há um descontentamento grande do eleitor americano. O que mais? Ele agora está aproveitando de outra maneira essa questão e correu lá para abrir acho que fez até muito bem, mas vai utilizar isso politicamente. Isso pode até influenciar na eleição. Pode influenciar, ok, mas isso faz parte do jogo e tal. Com respeito ao Brasil, eu estou com muita vontade de dizer a mesma coisa. A esquerda está no poder, mas acho que já está cometendo tanto erro, está fazendo tanta coisa errada, está desgastando ela mesma. Basta você deixar que eles falem para que você veja o quanto que eles erram. Que foi ruim, mas pode estar sendo bom para que o brasileiro consiga enxergar melhor o que é o partido, o que o partido faz, para que nas próximas eleições escolha melhor o seu candidato. Então, a minha esperança é de que o povo enxergue o que está sendo feito, e que veja quais são as decisões judiciais que estão sendo tomadas e que veja qual será o crescimento, qual será a distribuição de renda, qual é a questão da água, que hoje algumas barragens foram fechadas lá no Nordeste. São questões, com essa diminuição do Bolsa Família de 2 milhões e 600 foram cortadas, do sucateamento da saúde. Das prefeituras que não estão recebendo. Já há uma revolta grande de um grupo enorme de prefeitos pelo Brasil afora, reclamando. Esse arcabouço fiscal que está sendo empurrado, se ele de fato for aplicado, ele vai concentrar um volume de dinheiro ainda maior no governo federal. Estados e municípios continuarão penando e o Pires, que já ficava nas mãos de prefeitos, vai piorar. E isso vai trazer um reflexo muito grande para as próximas eleições e muito negativo para quem está no poder. Então, a comparação parece-me meio parecida com o que está ocorrendo lá. As coisas ficarão de tal maneira insustentáveis que o povo deve, de novo, escolher melhor e mudar a trajetória ideológica que atualmente está no poder. A esperança que eu tenho é esta. Espero que não seja tarde demais. Essa aqui é a dificuldade. O que ocorre é que a gente tem pressa, né? As pessoas... Você falou, é um remédio amargo que pode ser que o remédio amargo faça bem no futuro. Tomara que sim. A gente já está vendo arrependimentos. Você acompanha as mídias sociais e vê as pessoas, olha, eu estou arrependido. A gente já vê isso com alguma clareza. E já vê pronunciamentos, tanto na Câmara, como no Senado, como nas redes sociais e dos prefeitos. Então, essas eleições próximas agora vão dar o tom do que será a eleição presidencial em 2026. Será que o governo não vai derramar de novo dinheiro? Vai sempre. É o modus operandi. Foi assim pela votação. Na CPMI foi assim. Primeiro eu não quero CPMI e depois agora... Eu tomo conta dela e ponho só quem eu quero. Toma dinheiro. Esse é o modus operandi. Agora, isso tem limite. Não há recurso para você ficar a vida inteira... Tentando comprar todo mundo, porque o dinheiro não nasce em árvore. E mais, a gente tem visto momentos em que o dinheiro é derramado e o resultado no voto não vem. Nós tivemos vários projetos que não foram votados, embora tenha havido distribuição de dinheiro. Então, é um misto de desengano com o que foi feito e com alguma coisa, tomara Deus que eu esteja certo, alguma consciência da classe política, de parte dela, de que nós temos que fazer alguma coisa, temos que fazer a coisa certa, com ou sem dinheiro. Ainda que eu tenha recebido, eu não vou votar esse projeto. Os que estão pendentes lá na Câmara, eu fico acompanhando para ver a votação, e eu já sei, a gente se bate o olho e sabe quais os candidatos que vão votar.
um determinado projeto e quais os que vão rejeitar o projeto. Isso é uma esperança, porque o número já vem melhorando. Os deputados e senadores que estão vindo a público falar do seu descontentamento é um número maior do que a gente tinha no passado. Quer dizer, que já tem tendência a mudar para o próximo ano. Já começa a ter esperança. A eleição vai vir aquela questão que você falou do Pirizinho, que o deputado, e aí? E a minha parte para mim poder apoiar o meu povo no poder? Isso não muda, mas muda a consciência dos que estão lá e muda a percepção do eleitor. É isso que está mudando. Vicente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pela sua opinião, por estar expondo aqui o seu ponto de vista no nosso podcast Metrô. Esse é o Fala Sério, é um podcast que a gente vai sempre trazer um convidado com o senhor com conhecimento para estar falando sobre diversos temas. A política é o nosso tema central porque ele envolve tudo, saúde, claro, educação, claro. Meio ambiente, envolve a nossa vida, né? Nós sem política não temos rumo, né? Precisamos dela e precisamos que ela anda no caminho certo para que todos se saiam bem. Mais uma vez, muito obrigado, que tenha uma boa viagem de volta e que sempre que quiser, né, vir para cá, e como você falou no começo, disse que se dependesse do Vicente ele ficava em Juína, quem sabe vai que a esposa pede o coração, vem para cá e fica aqui para somar com a gente. Eu gostei muito, a minha passagem para o Juína foi muito boa e eu tenho muitas saudades da cidade. Você gosta de água salgada lá, esquece. Eu continuo ligado a Juína, né? Os meus comentários são falados aqui durante a semana. Cláudio, eu agradeço a você essa gentileza, essa distinção de ter me convidado para o seu primeiro programa. Quero reiterar ao seu hoje ouvinte, hoje espectador, né? Já não é mais só ouvinte, que eu não tenho a intenção de ser o dono da verdade. E tomara até que as pessoas façam contato com a emissora e contestem os meus pontos de vista. Eu não quero ser o dono da verdade, eu opino assim e também vou aprender com eles. Eu disse isso enquanto eu lecionava aqui, aprendia com os alunos. Vou continuar sempre aprendendo e as pessoas que contestarem o que eu estou dizendo, que acharem que o ponto de vista meu não é o correto, elas estão convidadíssimas a apresentar o ponto de vista contrário e trazer para o debate, porque é assim que se aprende, é assim que se enriquece o conhecimento, tanto meu quanto das pessoas que vão conversar conosco. Eu agradeço mais uma vez a você, agradeço muito ao seu espectador e te desejo toda a sorte do mundo nesse novo empreendimento e te parabenizo mais uma vez por estar inovando sempre, por estar trazendo à sua emissora o que há de mais moderno, o que há de mais atual. Meus parabéns e meus votos de todo sucesso. Eu que agradeço. Um forte abraço para você que nos acompanhou até agora, você que vai estar acompanhando, convido você para sempre estar ligado no nosso canal do YouTube, Metrô FM Juína, nosso canal do WhatsApp também, Metrô FM Juína. Acompanhe, que sempre tem novidade, notícias, informação. O Jornal da Metrô é diário, de segunda a sexta, é ao vivo para você, pelo YouTube e pelo Facebook também. Acompanha lá, que tem sempre informações de Juína, região, e tem os comentários do Vicente Lino, uma opinião em 2 minutos, que eu tenho certeza que você vai gostar, assim como tem grandes nomes do nosso jornalismo, que é Alexandre Garcia, que faz sempre seu comentário todas as manhãs também, e está lá a Vivian, a Lana, apresentando para vocês, sempre com muito carinho e com muito respeito a você, que nos acompanhe tanto pelo rádio e como agora também pelas mídias sociais. Um forte abraço, até a próxima oportunidade.